Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar aí sobre a situação delicada de mais uma crise no São Paulo, agora envolvendo cambismo, tá? Tem jogador novo no São Paulo chegando, provavelmente jogadores saindo também. Nós vamos falar sobre isso aqui no Quatro Maiores já já. No Corinthians, pode vir a grana do Transferban. Saiba como o Corinthians, que está na final da Copa do Brasil contra o Vasco, já tem ingresso sendo vendido, hein, gente? E vamos falar quantos ingressos terão lá no Maracanã para o jogo de volta. O Santos está atrás de um craque que já foi da Vila, estava no Cruzeiro. Você sabe quem é? Você vai acompanhar aí com a gente e vou falar também sobre a possível renovação do Neymar, sem falar na questão da venda de um atacante do Santos, que ajudou muito o Santos, pode estar indo embora para os Estados Unidos. Vamos falar também da saída de um zagueiro no Palmeiras, da contratação de outro zagueiro no Palmeiras, e também do ranking da Libertadores, que vai definir os cabeças de chave da Libertadores, e o Verdão tá como aí, eu vou falar para vocês, tá bom? Então, sem delongas, já peço, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações, que isso ajuda muito a gente quando você deixa o like aí, tá bom? E lá no fim do vídeo você comenta também para divulgar mais e mais o nosso vídeo. Vamos falar da crise lá no São Paulo? Foi descoberto aí que a ex-esposa do Casares estava envolvida em cambismo de ingresso do show da Shakira lá em fevereiro de 2025. 60 pares de ingressos teria sido repassado dela para uma moça chamada Adriana, que é dona de um estabelecimento de eventos, e essa Adriana teria vendido para uma outra dona de estabelecimento de eventos chamada Carolina, que não pagou todo o valor para ela. Assim, a Adriana processou essa Carolina, só que ela processou com algo que não era dela, sabe? Porque os ingressos, eles não eram legais, né, digamos assim. Os ingressos eram cortesias, não podiam ser vendidos, e foram vendidos a cerca de R$ 2.100 cada um no camarote, onde tem a sala da presidência do Júlio Casares. Quem teria repassado esse ingresso para Mara Casares, ex-esposa do Júlio Casares, é o Márcio Carlo Magno, segundo as gravações que foram ditas na matéria que eu trouxe anteriormente, que eu vou deixar no fim da descrição para você ouvir o áudio da conversa entre Mara Casares, Douglas Schwartzman, que é diretor lá no São Paulo, da divisão de base, né? E a Mara, ela era diretora ali na área de cultura e da mulher. Então você imagina só como é que anda a coisa no São Paulo, né? Anda difícil. O Márcio Carlo Magno disse que vai abrir duas sindicâncias, uma interna e outra externa, para descobrir o que aconteceu de fato, mas foi um rolo danado. Você vai entender mais uma crise no São Paulo, sem falar o caso lá das canetinhas de Mondaro, né? 2 atletas do São Paulo teriam usado para emagrecer, o que eu considero um erro, né, na parte lá do nutricionista, porque se você é um atleta, você tem que controlar a boca, fazer os exercícios físicos e entrar ali na régua, né? A não ser que você tenha diabetes, aí tudo bem, você pode usar essa questão desses artifícios, digamos assim, né? Então, São Paulo, em menos de uma semana, 2 crises. Vamos ver quando vem outra crise. De certo que o São Paulo, no mercado da bola, tem apalavrado com o volante Danielzinho, do Mirassol, um acerto para que esse jogador, a partir de 1º de janeiro, assine com o São Paulo. Ele não pode assinar ainda porque ele tem contrato até 31 de dezembro com o Mirassol. Ele não vai renovar com o Mirassol e se apalavrou com o São Paulo. O Corinthians estava atrás do jogador também, mas parece que esse jogador de 31 anos do Mirassol já tem tudo acertado com o São Paulo, mas para mim só vale quando tiver o preto ali no branco escrito, né, com a assinatura, o que até agora não aconteceu. São Paulo negocia também com o Botafogo do Rio de Janeiro. Houve a especulação de uma troca tripla entre São Paulo e Botafogo. Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho seriam trocados por Correia,
por Vitinho, lateral direito do Botafogo, e também por Savarino. O negócio parece que ficou amarrado por conta do Savarino, que deseja continuar no Botafogo. Nós vamos ver como fica esse episódio um pouco mais à frente. Por enquanto, essas são as notícias de mercado aí do São Paulo. O Corinthians chegou na final da Copa do Brasil contra o Vasco, joga quarta-feira, já tem ingresso à venda desde segunda-feira, mas aí naquele esquema do fiel torcedor, né, tem a pontuação para ver como é que vai fazer ali a venda. O Corinthians colocou 2.600 ingressos disponíveis à torcida do Vasco da Gama, e no jogo de volta no Rio, o Corinthians terá 4.000 ingressos à disposição, na que será aí a 8ª final de Copa do Brasil do Corinthians pelo lado do Vasco, é a 3ª final. Por outro lado, o Corinthians aproveitou para pagar os valores que devia aos seus jogadores em relação aos prêmios de semifinal e quartas de final. Semifinal não, 8ª de final e quartas de final da Copa do Brasil, tudo acertado com jogadores e funcionários. Agora fica faltando semifinal e a final, que deve ser pago somente em janeiro, a depender do resultado. E o quanto isso dá de prêmio, né, para o Corinthians? Se for campeão, 77 milhões. Se for vice, 33. O Corinthians já ganhou até esse momento, considerando esses 33 milhões, cerca de 53 milhões com a Copa do Brasil, pode chegar a 97 milhões, sem falar nas questões das rendas e tudo mais, vai dar algo perto aí de mais de 120 milhões que o Corinthians terá levantado com a Copa do Brasil, caso seja campeão. E foi definido o quê? O árbitro da partida da final, tá, gente? O primeiro jogo terá Rafael Rodrigo Klein, que apita o jogo na Neoquímica Arena às 21h30. Essas as novidades do Corinthians até aqui. Agora vamos falar do Santos. O Santos negocia com o Neymar a renovação de contrato, que deve acontecer, tá, gente? Talvez nas mesmas bases, por meio ano, até a Copa do Mundo. Esse é o acordo que parece que vai sair. O Santos tenta fazer por um ano, vamos ver no que dá esse acerto do Neymar. Outro acerto que o Santos tenta é com o Gabigol. O Gabigol saiu meio que brigado ali do Cruzeiro, foi embora sem o uniforme do Cruzeiro, não foi para BH, e o Neymar deu o aval para que o Gabigol venha para o Santos. Então é possível que tenhamos Gabigol e Neymar jogando juntos no Santos. O que precisa ser acertado são os salários, né? Porque o jogador ganha 2,5 milhões no Cruzeiro. O Santos acha essa quantia alta e vai negociar com o craque assim que ele sair do Cruzeiro, porque a sua saída do Cruzeiro parece ser praticamente certa, tá? O ambiente não anda bom ali entre Cruzeiro e Gabigol. A torcida também ficou invocada demais com o Gabigol por perder o pênalti que levaria o Cruzeiro à final, e deu no que deu. Teve lá seu rosto pichado nos muros lá da Toca da Raposa. Então, assim, a coisa não está fácil para o Gabigol lá no Santos. O Santos, que aliás deve perder o Guilherme, né? O Guilherme está indo para o Houston Dynamo dos Estados Unidos pelo valor de 2,1 milhões de dólares, algo perto de 11 milhões de reais. Ele já tinha uma proposta anterior desse time, cerca de 1,6 milhões de dólares, mas agora eles aumentaram o valor para 2,100. Ele está passando férias nos Estados Unidos, muito provavelmente fará esse acordo com o Dynamo e deve estar indo embora do Santos, sem dúvida, né? E por falar no Santos, vamos falar do Brazão, né? O Brazão, ele foi considerado aí o melhor goleiro do Brasileirão em termos de defesas, né? Ele fez 124 defesas no Brasileirão, uma média de quase 3 defesas por jogo. Ele que jogou os 38 jogos do Brasileirão. O Flamengo tem interesse em comprar o jogador do Santos, mas a multa interna para a contratação do goleiro Brazão não será nada barato, tá? A multa rescisória para times aqui do Brasil é de 370 milhões de reais, uma boa grana, não é verdade? Então acho muito difícil que o Flamengo vá pagar esse valor exorbitante aí para o Santos. Não que não valha o valor para o Brazão, né? O Brazão
tá pegando muito, mas eu acho que internamente é uma negociação muito cara. Agora, as notícias do Palmeiras, né? O Palmeiras vai aí provavelmente desfazer de Mikael, tá? O zagueiro deve estar indo embora para os Estados Unidos de volta por empréstimo ou venda, tá? É um desejo da família do jogador, ele que teve algumas chances aí no Paulista, no próprio Brasileiro, mas acabou não se firmando e o Abel não conta mais com o jogador, até porque, né, o Palmeiras quer fazer o quê? Já disse para o Atlético Mineiro que vai pagar o valor da compra do Bruno Fux, tá? Então o Palmeiras vai ficar com o Bruno Fux, vai pagar o que tem acordado ali com o Atlético Mineiro e ficará com o jogador. Já Caio Paulista deve ser emprestado a Chapecoense, a vida do nosso amigo Caio Paulista, depois que saiu do São Paulo, só ladeira abaixo, né? E foi decretado aí pela Conmebol que o ranking de 2026 da Conmebol Libertadores, justamente para alinhar ali os times que serão cabeças de chave, tá? E o Palmeiras é o primeiro colocado, com o Flamengo em segundo. Os outros brasileiros melhores colocados são o Atlético Mineiro em sexto, o São Paulo em sétimo, depois o Fluminense em 11º, Atlético Paranaense 12º, Internacional 13º, Grêmio 14º. Nós temos o Botafogo em 19º, Corinthians em 22º e depois o Santos em 27º, com o Cruzeiro em 29º lugar. Esses os brasileiros. Nesse caso, nós teremos como cabeças de chave os 3 brasileiros que disputarão aí, que estão na lista, né? O Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense, tá? Atlético Mineiro e São Paulo, que estão à frente do Fluminense, não estão na Libertadores, então o Fluminense vai entrar aí no ranking dos 8 cabeças de chave da Libertadores no sorteio que acontece ano que vem. Já no caso do Palmeiras aqui, ele vai se juntar a Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU ou Libertad, Fluminense e Independente Del Valle. LDU, se for segundo, será ela cabeça de chave, porque ela vai se classificar a Libertadores e aí ela tomaria ali o lugar no ranking do Libertad. Caso não se classifique, será o Libertad, tá bom? Então, essas foram as notícias dos 4 maiores times de São Paulo. Comenta aí, você acha que Gabigol no Santos é uma boa? E o São Paulo vai conseguir acertar sua casa e acabar com esses escândalos, essas crises intermináveis? Ou vai continuar até o Casares sair? O Palmeiras fez bem em desfazer de Mikael do seu elenco e contratar Bruno Fux, o que você achou? E no Corinthians, vai dar para pagar o transfer ban com essa grana que vai entrar da Copa do Brasil, caso o Corinthians seja campeão? Comente se você gostou, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Valeu, até mais, um abraço!